Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta sexta-feira. Especialista em Direito Administrativo fala sobre lei de licitação. O professor Luiz Cláudio de Azevedo Chaves foi o palestrante da 31ª aula do EAD. Veja na edição de hoje alguns dos pontos abordados na aula palestra. É o TCE Notícias do dia 26 de julho, que já está no ar. Olá, tudo bem? Na edição de hoje, você acompanha os momentos finais da aula palestra ministrada pelo professor especialista em Direito Administrativo, Luiz Cláudio de Azevedo Chaves. A lei de licitação interessa não só aos gestores, como também aos empresários que podem participar do processo. Se a lei previu hipóteses em que eu posso, ora, optar por não realizá-la, e outras em que ela reconhece ser impossível realizar a licitação, por que temê-la? Não precisamos temê-la. Às vezes o aluninho pergunta para o professor, mas professor, então, segundo o senhor está falando, nunca vai ter licitação? Se todas as vezes que eu vou contratar, a contratação recair numa dessas situações, eu não preciso temê-la. Eu preciso verificar se de fato os requisitos que me permitem afastar ou que reconhece a inviabilidade de competição, afastar o dever geral de licitar estão presentes, problema algum haverá. Como nós temos olha, a soma de dificuldades, setores que não conversam, não se alinham gerencialmente, excesso de medo do erro. E mais uma vez quero parabenizar o Tribunal de Contas deste Estado por ações dessa natureza, porque tendem a quebrar a resistência, quebrar um pouco do medo. Então, nessas circunstâncias, a resistência ao medo provocam uma série de infortúnios, acaba tornando as contratações, às vezes, inviáveis. Eu não consigo viabilizar o contrato. Às vezes, dentro do segmento, o órgão de setor de gestão de pessoas contratou ou estava viabilizando a contratação de um professor. O professor é muito requisitado no país, tem agenda apertada, e o processo demorou a desencalhar. Quando finalmente desencalhou, isso quando ele não volta negando, quando finalmente desencalhou, aí o professor perdeu a agenda, não tem mais como atender a solicitação do órgão. O curso era aberto a terceiros, um daqueles que a gente recebe o anúncio, o folder, esse tema aqui é legal, um congresso nacional, um fórum nacional de gestão pública. Eu quero participar, quero ouvir os grandes nomes da gestão pública no país. Mas ele tem data fixa. Se o processo demorar a andar, eu perco o prazo do evento. E esse distanciamento causa muitas vezes a inviabilidade. Isso quando não provoca contratações ruins. Vou contar um caso que eu pessoalmente vivenciei, estive por perto dele. Um órgão público federal, lá no Rio de Janeiro, contrata o professor para ministrar um curso de atualização na contratação de serviços com base na Instrução Normativa 02 de 2008. À época, estamos falando de janeiro de 2009. Portanto, a Instrução Normativa Federal que regula a contratação de serviços no âmbito dos órgãos da administração federal, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário de todo o país, por força de resolução do CNJ, entre outros, contratou o professor para se apresentar a esse órgão federal, público-alvo, pessoal, fiscal de contrato, gestor, procuradoria, assessoria jurídica, público-alvo preparado. O curso era de atualização. E eu chego lá, me apresento. Esse órgão tem sede no Rio de Janeiro, com unidades em todos os estados da federação. Veio gente de todo o país para esse evento, 40 pessoas dentro de sala de aula. E aí a gente começa a conversar,
e uma aluninha que estava sentada bem à frente, eu, de repente, falando o contrato assim, assado, ela, professor, no outro curso, nós não conseguimos descobrir isso, não conseguimos estudar isso. Aquilo ficou, que bom que resolveu agora, aquilo ficou na minha cabeça, ué, como assim no outro curso? Continuo falando daqui para lá, antes do encerramento do primeiro bloco, de novo, ela, professor, que ótimo, porque no outro curso não tivemos oportunidade de discutir isso também. No intervalo eu fui até ela e perguntei, vem cá, essa é uma segunda turma deste mesmo curso? Porque essa era a minha primeira. E ela disse assim, não, este é o segundo curso, mas é a mesma turma. Ué, mas por que vocês estão fazendo tão em seguida, a instrução normativa era de setembro do ano passado, tão em seguida o mesmo curso? Aí ela me conta a historinha. Fomos contratar em novembro e a Procuradoria Jurídica exigiu que fosse licitado o treinamento. Ganhou uma empresa, a empresa mandou, encaminhou o mestre, o professor, e o professor começa a se apresentar e fala daqui, fala de lá, mas o pessoal que já era preparado percebeu que ele estava gatinhando muito, estava indo muito no fundamento, muito lá em Jesus Menino, e o pessoal ávido, cheio de serviço, cheio de projeto básico, termo de referência para ajustar acordo de nível de serviço, querendo botar a mão na massa. No primeiro bloco, essa aluna que eu interpelei pergunta ao professor, mestre, olha, nós não estamos gostando e tal, mas eu estou sentindo que a gente está andando um pouco devagar e como temos pouco tempo, em que momento exatamente o senhor pretende entrar de sola na instrução normativa 02 de 2008? Resposta do colega, que não sei quem é. Resposta do colega, segundo a menina. Do que se trata a instrução normativa 02? Ele não sabia do que se tratava. Quando eu contrato serviços dessa natureza, cuja comparação objetiva de propostas é virtualmente impossível, eu certamente acabo por fragilizar os meus próprios processos de controle. Então, é um risco enorme que se atrai na insistência de contratações dessa natureza. Quando eu compro uma impressora, se eu fixei os critérios de aceitabilidade de proposta adequados, as especificações técnicas, resolução, relação custo-benefício entre a máquina e o seu suprimento, porque não adianta comprar uma impressora baratinha e o suprimento ser uma fortuna, não adiantou ela ser barata. Quando eu fixo direitinho, aquele que ganhar vai me prestar o serviço adequado. Para assistir essa aula palestra na íntegra, acesse o portal do TCE. Por hoje é só, para você um ótimo final de semana, eu te espero segunda-feira neste mesmo horário. Tchau!